Noite aqui para cooperar conosco, Senhor Deus, na administração da tua palavra. Usa ele como instrumento, como um canal, que ele seja bênção, que ele seja boca do Senhor nesta noite. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Salve os irmãos da paz do Senhor. Por deixar Glória a Jesus. Esse aqui, por favor. Uma chiadeira grande aí. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos amados, graças a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor Jesus tem nos concedido de estarmos aqui esta noite, mais uma vez, para adorarmos e agradecermos a Deus pelo que Ele tem feito. Conforme o pastor tinha falado a respeito da EBD, pastor? Posso adiantar aqui? A lição que nós estamos pretendendo é a da CBAD, uma lição muito conhecida, só que está terminando o trimestre, Nós ainda temos 3 lições e como eu tive uma semana toda viajando e tive um compromisso no sábado e no domingo também, eu vou acertar como nós vamos acertar, pastor? Para saber se está tudo certo, o próximo domingo, daqui para sexta-feira, nós iniciarmos a fazermos o estudo da palavra de Deus. Não precisa os irmãos comprar a lição, pelo menos no momento, porque o outro trimestre vai chegar, aí seria mais próximo. A gente posso trazer um projetor, a gente projetar, ou trazer copiado também para os irmãos toda a leitura da escola bíblica dominical, Amém. Esse livro de João é um livro muito importante, mas nós vamos estudar o livro de Atos, Atos dos Apóstolos é um livro extraordinário, fala o início da igreja, as viagens paulinas, e todo o movimento da igreja, para a gente voltar assim às origens no domingo pela manhã, Eu queria convidar os irmãos para abrirem sua Bíblia, em João capítulo 12, que é um texto bastante conhecido. Pode projetar? João Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 1? Sim, até o 11. Glória a Deus. Nós podemos fazer uma leitura todos juntos, Já está aqui projetado, Aí todo mundo lê primeiro esse texto hoje, Às vezes pode ser que alguém não tenha lido hoje, não deixe ler esse texto hoje, João capítulo 12, Vamos ler na versão King James, que é uma versão também muito boa. No 3, 1, 2, 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado de entre os mortos. Então, ofereceu-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas uns dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Frequentemente tirava o que nele era depositado.
Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isto. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre terei. Até o 11. Por outro lado, uma grande multidão, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os chefes das sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. 11, né? Pronto. Amém. Podeis tomar assento, irmão. Muito obrigado. Viu? Glória a Deus. Temos um texto aqui extraordinário da palavra de Deus. Aleluia. E um texto de gratidão a Deus pelo que Ele fez, né? O texto anterior, como os irmãos bem sabem, né, fala que Jesus ressuscitara Lázaro, né? A Bíblia diz que que Lázaro estava enfermo, Lázaro de Betânia, uma família amável, a quem Jesus amava, a quem Jesus tinha maior carinho e prazer por essa família. E assim mesmo nós continuamos a ter isto, né? Temos famílias amadas, tinha as famílias que, enquanto uns odiavam ao Senhor, outras famílias se chegavam ao Senhor, né? E houve esse entrelaço de amizade. Há pessoas que acontece exatamente isso, né? E a Bíblia diz que Lázaro estava enfermo, né? O texto sagrado diz que Lázaro estava enfermo e mandam avisar Jesus. O texto sagrado diz, né? E estava Lázaro enfermo, no versículo 11, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos, né? Há uma outra mulher que a Bíblia fala, inclusive os evangelhos, né? Tanto Mateus como Marcos, né? Fala deste registro, mas João cita o nome de Maria. Mas houve também uma mulher que ungiu aos pés do Senhor, né? Quando a gente vai para Lucas, né? Lá no capítulo 7, se eu não me engano, né? Diz a palavra de Deus que uma mulher, ela entra sem ser convidada na casa de Simão, um outro Simão leproso, né? E este aqui também na casa de um outro Simão, né? Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela entrava com angústia na sua alma, enquanto que esta Maria, ela fez um ato que ficou em memória, para que todos do mundo soubessem. Até hoje, 2.000 anos se passaram, e uma atitude que aquela mulher fez ficou gravada, né? Os chineses têm um provérbio que diz que as palavras atraem, mas atitudes arrastam. Uma atitude que você faz para o Senhor chama-lhe atenção. Aleluia. Glória a Deus. Algo que a gente faz chama, alerta os olhos do Senhor. Daniel capítulo 10 e versículo 12 diz lá: homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a se humilhar perante mim, foram ouvidas as tuas orações. Glória a Deus.
E por causa das tuas palavras, a versão diz, as tuas palavras, é que eu vim. Daniel, um homem muito amado de Deus, né, disse uma palavra, promoveu uma atitude, que Deus veio, que Deus resolveu um problema. Então esta noite nós precisamos tomar uma decisão sobre algo que Deus está nos propondo, e que é o que? É trabalhar, é evangelizar, é um pedido que nós temos feito. Esta noite nós precisamos apresentar atos de gratidão a Deus. Aleluia. Como o pastor Elaine falou, né? Cada um contribua. É verdade. Né? Cada um contribua segundo o seu coração. Irmão, Deus vê o coração. Deus vê o íntimo da alma. Aleluia. Deus é o interior de cada pessoa. A um ele trata, um faz uma pergunta e o outro faz a mesma pergunta. Mas Deus responde a um de uma maneira e a outro de outra, porque Ele conhece o íntimo do coração. É verdade. Então esse homem, ele diz, esse homem, santo homem de Deus, ele diz uma palavra que Deus toma uma atitude. Obrigado, pastor. 21 dias. 21 dias. Então não se preocupe, que Deus vai trazer a sua resposta. Aleluia. Ontem à noite, lá em Nícia Floresta, eu estava falando que Deus, Ele tem 4 atitudes para com o crente. A primeira, em resposta ao crente, é sim. Deus pode estar dizendo esta noite para alguém, é sim. É sim. Amém. Deus amém. Aleluia. Aquela resposta que você estava esperando de Deus é sim. Mas também tem outra resposta de Deus, que Ele pode dizer não. É verdade. Não é? Como ele disse ao apóstolo Paulo, não, Paulo, a minha graça te é suficiente. Aleluia. E o meu poder te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A momento que Deus está dizendo não, eu sei o que é que vai acontecer lá na frente, eu sei o que é que vai ter. Então Deus está dizendo não para alguém. Aleluia. Glória a Deus. E a outra palavra que Deus também manda dizer para nós é espere. Aleluia. Glória a Deus. Espere. Espero você. Fique na torre de vigia, Aleluia. esperando a resposta de Deus. Mas a quarta é aquela resposta que Deus não dá. Ele fica em silêncio. E enquanto Deus está em silêncio, diz o Abacuque: por-me-ei na torre de vigia e ficarei em silêncio para ver o que Deus irá me dizer. Aleluia. Precisamos estar em silêncio para ouvir Aleluia. aquilo que Deus me fala. É verdade. Tem momento que Deus manda você falar com o profeta, ou manda o profeta falar com você. Mas tem momento que a palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim: entra no teu quarto, Eita, Jesus. fecha a tua porta e conversa em secreto Aleluia. Glória a ao Deus. teu Pai que está no céu. Há momentos que nós precisamos de uma intimidade e de algo com Deus. Verdade. É verdade. Este homem, ele vinha numa campanha. O Salmo 138. Olha que coisa linda do Salmo 138 que foi lido esta noite. Aleluia. Eu não estava aqui, mas o Salmo 138, lá no capítulo 7, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, aí eu peço para o irmão projetar. Tá, pronto. Capítulo 138, 7, põe aí. Se eu andar em meio à angústia, na minha versão diz assim: se eu ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. E aqui diz: tu me fazes reviver. Aleluia. Creia que mesmo que você ande neste caminho da angústia e da tribulação, Deus está dizendo que fará te reviver, que restaurará. E Ele está dizendo esta noite: de caminho, ande de cabeça
servida. E beba da fonte. Não diga nada para ninguém. Ô, glória! Às vezes, Aleluia, glória a Deus. uma pessoa que contamos aquilo que Deus está fazendo conosco. E às vezes é um estrago. A gente tem que falar para Jesus. E de boca fechada, no espírito, o inimigo não vive. Agora, depois que Deus lhe dê a bênção, aí divulgue, propague, porque foi Deus que deu, aí não tem mais jeito. Mas enquanto não der, segure. É segredo de justiça. Não pode ser aberto. Eu tenho muitos processos que eu abro, mas tem uns que só quem abre os advogados, né? Ou a parte se tiver uma representação, né? Então tem muitos processos, eu também trabalho nessa área, que a gente acha que tem outros que tem que ter autorização, tem que ter a senha de alguém superior, né? Mas Deus esta noite está dizendo que no meio da tribulação, no meio da angústia, Ele estará com você. 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, tem atitudes que chamam a atenção de Deus. Aleluia. Quando você vê Marta e Maria, né? Quando você vê aquela mulher que chega na casa de Simão leproso, a Bíblia diz que ela, capítulo 7, né? 7, 9, né? 7, 9, diz que ela chega na casa de Simão, ela entra, ela traz consigo um vaso de alabastro mesmo da Maria, que Maria, irmã de Marta e Lázaro tinha, ela traz no pescoço, e a Bíblia diz que ela era uma mulher prostituta, né? Se ele soubesse quem é essa mulher, Jesus não refutou. Mas aquela mulher, ela entra e faz um ato de súplica e de adoração a Deus. Adoração a Deus não é só nós cantarmos e louvarmos, né? Com o Espírito, né? Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito em Deus se alegrou. Primeiro tem que começar no Espírito, tem que começar quando você está em casa ensaiando o hino, ou quando aqui nós estamos ensaiando o hino. Deus pode curar, Deus pode restaurar, Deus pode restaurar, porque você está cantando, louvando ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus não aceita o louvor de qualquer maneira, e diz que muitas vezes não recebe, porque alguém só adora de lábios, ou só adora de vista, mas Deus esta noite conhece as profundezas do coração. A palavra de Deus é apta para discernir as intenções do coração, dividir a alma do espírito, juntas e medula, e discernir aquilo que o homem está proposto no seu coração. Então não adianta nós trazermos a nossa oferta, seja ela financeira, seja ela da igreja, de modo que seja para agradar alguém. Não, nós temos que demonstrar ao Senhor. Primeiro ao Senhor. Cada um contribua, quer dizer, em todo o serviço, né, ao Senhor. Porque Deus ama aquele que faz, aquele que dá, aquele que se oferece com alegria. Por isso que o Salmo diz assim: servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela entra na casa de Simão e ela traz um vaso de alabastro. Oh, Jesus maravilhoso. Aquela era a economia dela. Era tudo que ela tinha. Ela queria guardar aquele vaso para um momento especial. Às vezes nós investimos em alguma coisa e não dá certo.
investimos numa e não dá. Mas esta noite eu digo uma coisa para mim, para você: temos que investir no Senhor Jesus. Ele é o sentido da vida. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele é o sentido da vida. Ele é a pessoa a qual o homem só vai ao Pai se for por ele. E ele está dizendo que é o caminho que vai ao Pai, mas está dizendo que é o sentido da nossa vida, porque Cristo é o sentido da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Corte a árvore que acaba a sombra. É verdade. Aleluia, glória a Deus. São Tomás de Aquino vinha numa estrada e ele vê um homem se refrigerando numa árvore, e o homem sai satisfeito e elogia a sombra, ou sombra boa, né? Às vezes nós estamos dizendo, Senhor, eu te agradeço por isso. Ou às vezes dizendo, que coisa boa, esse meu emprego é tudo, esse meu trabalho é tudo. Olha como a minha capacidade é, como eu decidi. Mas a gente não é nada sem Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse, sem mim nada poder fazer. O sentido da vida é Cristo. Tudo é Jesus. E quando você tem Cristo, você tem a solução. Amém. Eu estava resolvendo um problema na cidade de Jurutu, e lá tinha um processo que vinha rolando há uns 3 anos. E os advogados ligavam para mim, vamos lá, vamos marcar. Aí marcamos com um juiz de lá, doutor Fábio, esqueci agora o nome, não tem pessoa me lembrar. O juiz estava lá, né, na reunião, todo mundo, e um senhor já de uma certa idade, bem avançada. E aquele homem fazendo questão por uma parte da terra que não era dele, era do órgão federal brigando com o outro. Uma questão que virou uma questão federal que entrou no processo civil. Né? E aí eu fui chamado. E os advogados já estavam lá brigando há 3 anos. E quando eles entraram, eu entrei na sala, eu tive aquele insight do céu assim. E eu disse, Clark, doutor Excelência, posso dar uma palavra? Ele disse, pode, e eu olhei para aquele homem assim, nos olhos dele. Disse, meu amigo, qual a sua idade? O senhor me perguntar, ele disse a idade dele. Eu disse, o senhor sabe que essa terra não é do senhor, nem é do meu. Vocês estão brigando pelo filho dele. E por causa disso, sua alma tem sido perturbada. Ele baixou a cabeça e disse, olha. Aí eu disse, olha, eu olhei para ele. Às vezes é melhor nós termos paz. Aleluia, do que termos razão. Ele jogou o processo assim, que estava com papel na mesa, e disse, o senhor tem razão. Excelência, eu faço a culpa. Os caras ficaram admirados como é que aquilo tinha acontecido há 4 anos. Mas é Deus que dá a solução. Aleluia. Outra vez lá em São Rafael, a gente lá numa audiência pública, e aí estava o padre lá da cidade, né? E aí uma palavra pode modificar muita coisa. E aí me deram a oportunidade para fazer a defesa pelo outro, e eu comecei. Nós estamos discutindo por uma causa tão importante, de uma cidade tão linda e tão meiga, que é São Rafael. São Rafael vem de El Rafa, que significa o Deus que trata, que restaura. Como é que este açude está contaminando as casas estão contaminando. Aí comecei por ali, e o padre abriu os olhos assim, eu disse, mas existe uma solução na cidade de El Rafa, na cidade que é restaurada, que é tal, e foi acatada, e a coisa foi dada, porque tiramos da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Também tiramos da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá uma direção. Aleluia! A Bíblia diz, o Espírito Santo vos fará lembrar. Glória a Deus! Aleluia! Mas precisamos de ter gratidão a Deus. Glória a Deus. De tudo. Hoje, se nós temos um emprego, se nós respiramos, é porque foi Deus que deu. Aleluia. E Deus nos deu para darmos a alguém. Deus nos deu para servirmos ao próximo.
Disse, ama, Jesus resumiu lá e disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem para onde ir. Mas a gratidão, irmão, é uma coisa que nós vivemos cercados de outro oposto que é chamado ingratidão. Quantas vezes você tem feito algo por alguém e este alguém tem sido ingrato, não dá nenhum obrigado. É verdade. Mas esta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: o que você fez, não Oh, fez para ele, aleluia. fez para mim. Aleluia. E eu vou te recompensar. Glória a Deus. Jesus disse: aquele que me serve, meu Pai o honrará. É Deus que vai me honrar. E dá uma raiva, dá vontade de você passar por cima, dá vontade de você reverter o processo, dá vontade, mas Deus está dizendo: controle-se, tenha calma, eu estou te louvando, porque eu quero você numa obra que vai ser de pacificação. Eu irei adiante de ti, eu vou adiante de ti, eu direi os caminhos tortos, não trabalho e caminho torto, mas esta noite ele quer consertar a coisa do prumo. Aleluia, Deus grande e poderoso. E depois que ele ajeita, eu quero dizer uma coisa, não se preocupe não, que Deus vai mandar os engenheiros para planar, viu? Fazer estrada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quase um estou andando em estrada de barro. Uma quase que não dava para passar. O trator não passou aqui. E eu me lembrando da vida espiritual. Quantas vezes você vai passar e não passa. Mas o Senhor manda a sua carreira. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tira o monte, tira a pedra, tira o vale. Eu irei adiante de ti. Deus está na tua retaguarda. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e o livra. O anjo do Senhor continua acampando. Ele acampa à tua direita, acampa à tua esquerda. Ele vai na tua frente, ele vai na tua retaguarda. Ele vai cuidando como cuidou do povo de Israel. Imagine agora. E ele está dizendo que aquele que começou a boa obra, ele há de apresentar. Ele se terminou buscando nova direção, diz o Senhor. Creio, Pai. Glória Nós a Deus. precisamos Aleluia. sermos gratos ao Senhor. E como Deus ama a gratidão, Paulo diz: sede agradecidos. E na gratidão vem a adoração. Aleluia. Na gratidão vem a adoração. Você vê que os orientais, eles saudam, se baixam, se curvam. E como é lindo a gratidão a Deus. Se para o homem nós nos curvamos, ou agradecemos, quando médico, quando advogado, quando alguém faz uma causa e nos defende, ou resolve nosso problema, nós levamos um presente, levamos alguma coisa. Agora imagine nosso Pai. Aleluia, glória a Nosso Deus. Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Quantas das vezes nós não temos sido gratos a Ele? Há um hino da harpa que sempre diz: mas grato a Ti, Glória a Deus. mas grato a Ti, mais consagrado me faz o Senhor, Aleluia. mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti. Oh, Deus maravilhoso. Porque de graça deste o meu coração. Irmão, a nossa salvação foi gratuita. Aleluia. Você não fez nada. A Bíblia diz que Ele nos comprou, nos redimiu, nos resgatou. Com preço de sangue. E a Bíblia diz que esse cordeiro que foi morto lá na fundação do mundo e que suas mãos foram cravadas, ele não tem esquecido de você. Ele diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? É uma necessidade a mãe amamentar para ela, para a sua saúde no corpo da mãe. Mas a Bíblia diz assim: ainda que essa
Louvado seja o teu Mas nome. por Deus que grande, vamos saltar? na cruz. Suas mãos foram cravadas. Faz 700 pessoas. E ali está o meu nome, o teu nome. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que está na minha? Ainda que essa vinha esquecer, todavia não me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma da minha mão. E se alguém mexe com você, está mexendo na palma da minha mão. E eu estou apenas diga, Senhor, vê isto. Aleluia. Aleluia. Eu quero um Deus que muda decretos, lei, Glória. Glória a Deus. constituição, Deus grande. modifica reino. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E nós temos essa certeza de que Deus é conosco. Né? E o texto diz que aquela mulher ela entra e ela começa agora a derramar a sua alma nos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aquela primeira mulher, que não é Maria, né? A de Lucas, ela derrama sua lágrima nos pés de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Jesus com os pés sujos, Aleluia. entra, né? E eu me lembro muito bem que eu estive bem perto da casa de Marta e Maria, não entrei porque era uma zona de conflito, não dava para entrar. Mas eu observei de longe, e eu me lembrei desse cenário, né? Que aquela mulher entra, que era naquela região, em Betânia, né? Entra na casa daquele homem que convidou Jesus para um jantar. Irmãos, tem alguém que convida Jesus apenas para o jantar. Tem alguém que convida Jesus apenas para que ele lhe dê um carro, que ele lhe dê uma casa, que ele resolva um problema. É verdade. Há muitos que convidam Jesus para isso, mas Jesus não precisa disso. Ele é o verdadeiro pão da vida. Aleluia. E ele mesmo está dizendo que sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. E aquele homem para apresentar o reconhecimento da popularidade de Jesus, faz o banquete e traz todos. E uma mulher desesperada, ela entra sem ser convidada e vai aos pés daquele que pode solucionar. Aleluia. Ela não foi ao dono da casa, que era um líder. Ela não pediu licença nem permissão, mas ela entrou Aleluia. Aleluia. e se joga aos pés de Jesus e diz com suas lágrimas, lava os pés de Jesus. E diz a Bíblia que ela tira, larga o seu cabelo, solta o seu cabelo e agora começa a enxugar aos pés de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. A sujeira que estava aos pés de Jesus passa para ela. Aleluia. Mas até a sujeira de Jesus ia limpando a alma daquela mulher. A sujeira de Jesus ia dando vista aos cegos. Ele fez lodo, untou e disse: vai, te lava a sujeira. Jesus cuspiu e um mudo falou e o outro viu, porque até a sujeira dos pés de Jesus é uma bênção para a vida. Verdade, Senhor. Enquanto ela Deus é chorava grande, Senhor, e faz com as milagres. suas lágrimas, a alma dela começou a ficar limpa. Aleluia. E ela, com gratidão, Jesus gostava de perfume. Aleluia. Eu gosto de perfume. Aleluia. Adoro. Né? E o perfume bom é de acordo, né? Aleluia, glória a Deus. Principalmente as irmãs ali. Né? A gente está sempre querendo mais. Vamos deixar isso aí para. Né? A gente leva com uma bolsa e quer outra bolsa. Aí a gente compra um sapato, Vixe, nem fala. né? Aí por isso que Jesus disse assim: olha,
Você se contente com o que tem. Davi disse: Senhor, não me dá Aleluia, mais, glória para a que eu Deus. não venha o quê? De esquecer. A riqueza faz esquecer. É verdade. Também não me dá de menos para que eu não venha praguejar. Então Aleluia. Deus está no limite. Aleluia. Glória a Diz, Deus. Paulo, a minha graça que é suficiente. Então, o que Jesus tem me dado é o suficiente. Aleluia. Que é o suficiente. Aleluia. As demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Glória a Deus. Aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até a volta de Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela quebra o vaso. Ela quebra o vaso de alabastro. Aleluia. Era um vasozinho assim, maior do que esse alabastro, era translúcido assim. Ela quebra. E quando você quebra, você sempre perfeito. Aleluia. Glória a Deus. E quando o perfume sai, incomoda os incrédulos. É verdade. O perfume de Cristo na tua vida incomoda aquele que é. Porque a Bíblia diz que nós somos como um cheiro suave aos olhos de Deus. À vida de Deus. As nossas orações. Cheiro suave. E Paulo diz como fragrância de Cristo. Cheiro de vida para aqueles que têm vida e cheiro de morte para aqueles que têm morte. Paulo estava dizendo com isso lá, quando ele escreve na escola. Paulo estava se referindo, era uma destruída. Quando havia as conquistas dos comandos, antes de chegar na cidade, o comandante mandava parar e dizia que traga os escravos. Olha, nossa lei é assim, 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 assim. Vocês querem aceitar? Quem quer aceitar, passa por lá. O cara estava tocando incenso lá. Você já sentia o comandante sentir incenso. Aí outro grupo dizia que não, passava por lá de lá. Ficava dois grupos. Aí ele mandava aquecer mais o incenso. Fazia o sinal e ia se aproximando da cidade. 5 quilômetros, 12 quilômetros, e o cheiro ia aumentando. Aleluia. Eu quero dizer que o cheiro está aumentando. O cheiro de vida para aqueles que aceitaram a vida, eles iam aumentando o cheiro, e aquele cheiro era cheiro de morte. Mas para aquele que não tinha esperança, é cheiro de morte. Mas para o crente é cheiro de vida. Por isso que o crente, ele tem medo da morte, simples das vezes, mas ele tem uma esperança que vai se encontrar com Jesus. E para que não tem esperança nenhuma. Ô glória. A morte vai chegando, a idade vai chegando e ele vai se preocupando. Claro que nós vamos nos preocupar também, mas nós temos um que cuida de nós. Aleluia. E aquela mulher, ela quando se joga aos pés de Jesus, quando se joga aos pés de Jesus, e ela quebra o vaso de alabastro, Aleluia. perfume todo, e ela entorna sobre Jesus. Oh, Deus. Ô glória. E lá tinha um homem também como esse. E aquele homem, só que agora era um discípulo de Jesus. Você está entendendo? Aquele discípulo que Jesus ia lavar os pés. Você já pensou quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Ele lavou os pés de João, de Pedro, que sabia que ia negar. Você já pensou que às vezes você tem defendido uma causa, que sabe que aquele cara não vai ser honesto com você, mas tem uma coisa que diz mais fácil. Aleluia. Você Glória a deve Deus. fazer. Isso é lavar pé. É lavar pé. É lavar pé. Jesus sabia que perdia caminho, mas ele lavou os pés. E ele disse: Senhor, não me lave não, pai.
Pedro, se eu não te lavar os pés, não tem parte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aí Tomé ia negar as Judas que ia trair. Mas Jesus lavou os pés. Fez uma atitude de bondade. Fez uma atitude de bondade. Jesus deu exemplo. Ele disse: se eu vos dou exemplo, vocês também têm que fazer. Se eu que sou o Senhor fiz isso por vocês, não fazem. E aquela mulher lava os pés de Jesus, do Rei dos Reis. E aquele homem diz assim: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ser tocado por ela. Irmão, tem gente que não entende a obra de Deus, que coloca a mão na obra de Deus, pastor Edivaldo, quando não devia colocar. Não é o caso daqui. Graças a Deus aqui, todos aqui têm. Mas há lugares por aí que alguém toca e ainda diz coisas, se soubesse quem era, você está resgatando uma vida. Aleluia. O cara é um homossexual, o cara é um pecador, mas está vindo para a igreja. Jesus disse assim: eu não esmiuço a cana quebrada, nem apago o pavio que comece. Se entrar aqui, receba bem, trata bem, porque Deus vai restaurar. Deus é aquele que restaura. E quando aquela mulher entrou naquele estado, ele foi o primeiro a dizer: se ele soubesse quem era ela, ele não é justo, mas ele aqui está aquele que tira a tua impureza, o pecado. Está aqui aquele que está dizendo: levanta-te, ergue-te, eu vou te dar vitória, eu estou contigo nesta causa, e já assinei, já decretei lá no diário do céu. Verdade. E quando aquela mulher cai aos pés de Jesus, Jesus faz uma parábola. Diz: Simão, Jesus na frente de todo mundo, chama o nome Aleluia, dele. glória a Deus. Jesus me chamou. Aí ele disse: Simão, eu queria te perguntar uma coisa. Dize, mestre. Um homem tinha 2 credores. Um devia 500 e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Ninguém tinha como pagar. Nós não temos como pagar Jesus. É verdade. Não há dinheiro, não há recompensa que pague o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Aleluia, Deus grande e poderoso. Tu és fiel, Pai. E diz a Bíblia que aquele homem, Jesus disse, ele não tinha como pagar. E ele perdoou a todos os dois, aos dois. A quem ele mais amava? Aí ele disse: Senhor, a que quem mais mais devia devia. mais, com certeza. Aí ele disse: disseste bem. Sabe por quê, Senhor? Eu entrei na tua casa, Oh, Jesus maravilhoso. tu não lavaste os meus pés. Aleluia, Deus grande. Eu entrei na tua casa, tu não me beijaste. Eu entrei na tua casa, tu não me ungiste. Com o óleo mais barato da terceira prensa. Né? O óleo passa lá em Israel, a prensa, eu fui na casa da prensa, né? Passa a primeira prensa, a segunda, a terceira prensa. O da prensa era até com 7. Nem conheço o óleo do barato. Mas tu vês esta mulher? Enquanto não me fizeste assim, ela fez com as suas lágrimas, ela enxugou com os seus cabelos e tornou um perfume, derramou um perfume mais caro sobre mim. Eu te digo, Simão, que os seus muitos pecados serão perdoados, porque aquele que é muito ama, muito perdoa, mas aquele que é pouco perdoa, pouco ama, e quem não ama, não perdoa. E a Bíblia diz: se nós não perdoarmos, não vamos entrar no céu. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aquela mulher faz aquela gratidão e Jesus disse: vai, filha, Oh, glória. perdoai-me são os teus pecados. Oh, Deus grande. Você vê aqui, Marta, quando Jesus demora os 2 dias. Aleluia. João 11, quando Jesus demora os 2 dias lá.
Aí mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, dizia a Jesus que ele estava enfermo. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. É lindo isso no texto sagrado. Amava. Jesus amava. A Bíblia, João 3,16, diz que ele amou o mundo de tal maneira. Jesus amava Marta e Maria com o amor do mundo inteiro, mas também amava com afinidade. Porque Jesus era um homem igual a nós. Aleluia. Corpo, alma e espírito. A alma dele se angustiava. Mesma coisa da nossa. Só que ele era 100% homem e 100% Deus. E diz a Bíblia que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar, que querem voltar para lá? Às vezes 11:8. 11:8. João 11:8. Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da apedreja quer voltar para lá. Eu estava dizendo, deu um tempo. Se alguém te apedrejou, deu um tempo. Espere 2 dias. Mas Jesus vai mandar você lá. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele mandar, vai ser sobre a ordem dele. Viu? Para você falar na autoridade que Deus vai te mandar. Uma coisa é eu ir na minha autoridade e outra coisa é ir na autoridade que Deus mandar. Aleluia. Se lembra quando os discípulos saíram para pescar? Lá em Lucas. Passaram a noite inteira, não pegaram nada. Aí Jesus pede um barquinho emprestado. Passa 2 horas pregando para o povo. E os discípulos não tinham peixe, não tinham nada para comer no outro dia. E a preocupação. Aí Jesus, no lugar de atender os discípulos, vai atender o povo. Jesus sabe quem tem mais necessidade. Glória a Deus. Porque Jesus não atendeu a mim, pastor. Atendeu aquele irmão que é tão desobediente a meus olhos. Eita, Aos teus olhos. Mas eu não sei como é ele com Deus. Eu não sei como é ele com Deus. glória a Deus. Às vezes o ministro tem que ter uma audiência, marcar uma audiência com o presidente da República. Mas o assessorista talvez não. Ele está tirando, bom dia, presidente. Presidente, eu estou precisando disso, aqui do outro. Ele está perto. Então tem gente que tem mais afinidade. Seja um assessorista de Jesus. Seja um assessorista das orações. Do reino celestial. Do planalto dos céus. Aleluia. E ele vai te ouvir. As tuas lágrimas estão no amor. Chega a hora. Está isso no barão outra vez lá. Não pode passar, meu irmão. Glória a Deus. Jesus responde, ele disse, não são 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar à noite, com 11, pode passar. Tendo dito essas palavras, prosseguiu e explicou-lhe, nosso amigo Lázaro dorme. Mas eu vou até lá para despertar. Irmãos, Paulo disse, eu me ponho de joelho por vós, para que Deus abra o vosso entendimento. Deus tem que abrir o entendimento. Glória a Se Deus. lembra de Daniel no começo aqui? Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que começaste a compreender e a entender e a te humilhar perante o Senhor teu Deus, ele ouviu
ouviu as tuas orações. Tem que entender, tem que compreender o que é que o Senhor está dizendo. O Senhor está falando comigo e contigo espiritual, e eu estou lavando com material, e Deus está dizendo se a carne, que eu estou dizendo outra coisa. Lázaro está morto, mas alguém pensava, pode passar para o seguinte, ele vai dizer assim, ó, então disse o Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Aí Jesus confirma, Lázaro. Entretanto, Jesus falava na morte de Lázaro, pois os discípulos pensavam que ele estivesse terminado sobre o repouso. Mas Jesus disse, Lázaro morreu. Quer começar uma nova vida? Tem que se apontar ao passado. Glória a Deus. Deus está dizendo para mim e para você hoje: sepulcro passado, morreu. Glória a Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vai para lá. E a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima da cidade, quem é que se aproxima? Marta. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dimo, que é o nome em aramaico e outro meio, disse aos seus companheiros, discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Aqui tem dois sentidos. Ele estava dizendo aqui: vamos nós lá para sepultar, se entristecer com ele, mas mesmo assim, ele está dizendo, mesmo assim sem acreditar, eu vou com Jesus. Você está entendendo? Senhor, a realidade irmão, o fato é diferente da palavra. Por mais que você escreva uma história, mas você que presenciou o fato é diferente. Aí ele diz aqui, vamos lá. Mesmo assim ele creu. Aleluia. Mesmo com a dúvida, ele disse, eu vou com Jesus. O problema é você não deixar Jesus. É com quem você vai. Se vai com Jesus, não importa se dá com a veste rasgada, se der com a rocha suja, no caminho, Deus vai fazer e lhe dar a vitória. Se mesmo nos 10 leprosos, o Jesus foi lá e tocou. Será que Jesus podia tocar nos 10 leprosos? Mas Jesus entende. Jesus queria que o nome dele fosse glorificado na frente do sacerdote. Os sacerdotes tinham dito que aqueles homens eram leprosos. Eles foram lá examinados. O sacerdote passava 5 anos estudando. Aleluia. Medicina, direito, possessão de terra, contrato de regularização fundiária, tudo era. O sacerdote entendia tudo. Ele era o doutor. Se examinasse alguém tinha lepra, tal, se não era, não era. Então, os leprosos foram aos sacerdotes e eles expulsaram de lá os 10. Aleluia. Mas o que é que Jesus diz? Volta e te apresenta aos sacerdotes. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e nada apanhando. O Espírito Santo deu uma catucada com ele, ele está falando comigo, é o Espírito Santo. Senhor, por causa desta palavra, mediante a tua palavra, nós lançaremos a rio. Vai agora sobre a minha proteção, vai sobre a minha direção. E quando pesou, apanhou grandes peixes, porque Deus faz assim. Então, aqui a ordem de Deus era essa. Vai lá. Deus está mandando, então ele resolve. E digo disse, vamos também para morrer, não pode passar. E ao chegar do outro lado, já havia passado 4 dias. Ora, Betânia ficava aproximadamente de Jerusalém 3 quilômetros. Vamos passar. 15 estados, 3 quilômetros. Estava ali. E muitos judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres para confortar quem? Marta e Maria. Elas eram amadas. Muitos dos judeus. Jesus demora 2 dias. Se Jesus tivesse curado,
a enfermidade, não tinha acontecido nada disso. Aleluia. Porque ele curou todos. Era mais um milagre comum. Mas um milagre de morte era um grande milagre. Aí passando, pode passar, meu irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho ao seu encontro, e no entanto ficou sentado, Maria ficou sentada em casa, no mesmo lugarzinho que falava com Jesus. Há momento que é para você ir, mas há momento que é para ficar. Aleluia. E ficar no lugar aonde você tem aliança com Jesus. Glória a Deus. Não é qualquer lugar, no lugar que você ficou sentado no lugar que se encontrava, que ficava ao lado de Jesus enquanto Marta ficava preocupada, né? Aí você veja uma coisa, olha só. Marta disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma pergunta, pode passar. Aleluia. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que tu pedires a Deus, Ele te dará. Pode passar. Então Jesus assegurou: o teu irmão ressuscitará. Aí o que é que ela diz? Sim, Senhor, eu creio que ela vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não entendeu o que Jesus tinha dito. Jesus está dizendo que é para agora, que é para agora. Ele não está dizendo é para amanhã, mas Ele está dizendo é hoje. É para hoje. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Aí ela disse: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho que devia vir ao mundo. Ela crê no Filho de Deus, mas diante do fato, era quase impossível. Quer ver como para ela acreditou que Jesus era o Filho de Deus, mas não acreditou que Jesus havia de ressuscitar. E quando ela vai chegando para tentar, o tempo está passando, quando vai chegando lá, depois dessas palavras, Marta seguiu o seu caminho, não entendeu o diálogo está muito alto, a conversa está muito espiritual. Eu vou chamar quem entende. Deus está dizendo esta noite que se una para entender o espiritual, porque se um entende o material e o espiritual até X, mas o outro vai te levar até Y. Eu quero dizer que Deus está dizendo: faça esta junção para que a glória de Deus seja completa. Tudo tem que ter um propósito em Deus. Aleluia. Marta não entende o segredo. Aí vai chamar Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Por que Jesus manda chamar? Porque Marta estava lá sentada e Jesus ouviu a oração. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, tem um momento que a oração parece que não resolve. Elas mandaram dizer: Lázaro está doente. Elas oraram, pediram a Deus, dizendo que Marta estava doente, mas Jesus não veio. Não veio. Marta, disse: meu irmão, tu dessa aqui que não teria morrido. Olha o que é que Maria diz. Assim que Maria ouviu, levantou-se apressadamente e foi, e ao encontrar com ele. Aleluia. Jesus não havia entrado no corpo, mas estava onde estava Marta, o encontrara. O meu texto diz que e chegando encontrou já sentado. Sim. Mas onde estava Marta e encontrara, pode passar. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolaram, vendo que se levantaram apressadamente e saíram, pensando que era o sepulcro, julgaram que ela fosse o sepulcro para chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, vendo o quê? Aqui nós temos a mesma pergunta. A mesma pergunta: Senhor, se tu viesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Maria chega primeiro, prostrou-se aos seus pés e desabafou. Aleluia.
Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus o quê? E sendo assim, ao ver Maria chorando, ele disse a Marta, estabeleceu a Marta. Olha, irmão, às vezes há Martas na igreja que são essenciais. Marta é importante. Jesus não maltrata a Marta, não. Apenas quer que Marta entenda também um pouco do espiritual. É verdade, glória a Deus. Mas ela é para servir também. O cara, a pessoa que lava o banheiro, é um serviço de Deus, é a mesma honra que eu estou aqui no altar. É verdade. Vai receber o mesmo galardão. Aleluia. Glória a Deus. Mas é o modo como eu adoro. É o modo como eu presto serviço. O apóstolo Paulo diz que Deus ama ao que faz, ao que dá com alegria. Aleluia. Está entendendo? Então Jesus, quando viu Marta chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito. A minha expressão, versículo 33, diz assim: e Jesus, vendo a chorar, então que estava, agitou-se no espírito, bramiu no espírito e comoveu-se e perguntou: aonde sepultaste? Pode passar, meu irmão. Aleluia. E eles gritaram: Senhor, vem. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Diga para o Senhor onde é a sua dor. E diga: Senhor, vem. Mostre para Ele, só a Ele. Não diga nada a ninguém. Viu? Jesus chorou. Aleluia. Às vezes você está dizendo assim, alguém já disse hoje aqui, Jesus parece que não está vendo a minha dor. Talvez eu já tenha dito isso para o Senhor muitas das vezes: Senhor, tu não está vendo o que eu estou passando. Mas já Jesus está vendo, Senhor. Glória a Ele Deus. está vendo. Então os judeus comentaram: veja como ele o amava. E vamos para concluir aqui. Não podia ele ressuscitar tal. E a Bíblia diz que Jesus, quando chega lá, que Jesus manda: tira a pedra. Marta diz o quê? Senhor, cheira mal. A gente da área jurídica tem um costume de dizer bom fumo, né? Bom fumo, né? Quer dizer que o processo é bom. Mas aqui cheira mal. Aqui não tem mais jeito. Aqui não tem luz. Não tem jurisprudência, não tem nada. Aqui é zero. Né? Foi transitado julgado, transjugado, né? Foi transjugado. Não tem jeito. Acabou. Não haverá impossíveis para Deus. Aleluia. Eu já disse isso aqui, que uma vez eu vinha caminhando e minha vida estava cheia de dificuldade. E eu disse: Senhor, eu perdi aqui. Eu vinha caminhando lá no bosque. Deixa eu dar isso aqui. Parou. O senhor parou assim, disse: Davi, está escrito. Clamou assim no Espírito: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não se preocupe, que não é só o material que vai te manter de pé, não é só o dinheiro que vai te manter de pé. Ele estava dizendo isso para mim, mas ele disse assim: mas a minha palavra é que vai ressuscitar os sonhos. A minha palavra vai realizar os sonhos que ele prometi. Louvado o nome do Senhor. Já não tem mais jeito. Ele disse que Jesus chamou Lázaro, né? Vem para fora. Ele podia dizer, se dissesse morto, aí os mortos iam sair tudinho. Mas o que eu quero dizer aqui é esta mulher, no capítulo 12, ela faz um banquete de gratidão. E eu vou concluir aqui, depois você lê em casa, que muitos que vieram para este banquete não vieram para ver Jesus, mas vieram para ver Lázaro. Versículo 12 e 17.
Coloca aí. Aleluia, glória a Deus. João 12, 17, perdão. João 12, 17. Diz assim: assim sendo, a multidão que estava com ele, quando mandaram Lázaro sair do sepulcro, uma multidão, irmão, a multidão vai ver o seu milagre. E vai dizer: eu não acredito. A multidão vai ver a tua maravilha. O Instagram vai ver. O Facebook vai ver. Eles vão ver a tua vitória. Louvado seja Deus. Eu creio na palavra. Aleluia. E o ressuscitado dos mortos continuou a testemunhar o ocorrido. Então, quando o irmão no céu tiver a vitória, testemunhe o ocorrido. Aleluia. Que você está reforçando. E assim vendo a multidão que estava com ele quando mandaram. Pode passar o 18. Por essa razão, um grande número de pessoas são no encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizava esse milagre e ainda mais vai realizar na casa daquele banquete. Aleluia, glória. 19. Todavia, os fariseus comentavam uns com os outros: vós percebeis que nossos esforços são inúteis? Atentai, eis que o mundo todo vai dar conselho. Eu quero dizer que esta noite, quando você receber a sua bênção, o mundo todo vai ficar irritado, mas os céus vão se alegrar. E não tem dúvida da tua vitória. Seja grato a Deus, dê o melhor, dê o seu perfume de alabastro, quebre o alabastro, promova um jantar, promova um culto de ação de graça. E esta noite é um desafio neste culto da gratidão, que você faça um voto com Deus e diga: Senhor, se tu me deres esta bênção, eu vou fazer um culto de gratidão, vou quebrar o meu vaso de alabastro, vou dar a minha oferta, e aí você vai ver o que Deus vai fazer. Se lembra dos cultos de ação de graça antigamente? Amém. Glória a Deus. Hoje não existe mais. Mas está precisando voltar. Glória a Deus. Senhor, se eu passar no vestibular, eu vou te dar um culto, chamar a igreja todinha lá para casa, ou vou fazer lá na igreja, vou fazer um banquete. Maria fez um banquete marcado, e vou te chamar, Jesus, e vou levar uma oferta. Marta entornou um ano de trabalho igual àquela mulher pecadora. E para você ver como Jesus não tem diferença, quando Ele quer fazer, Ele faz. Que o Espírito Santo nos ajude a entender que esta noite nós possamos fazer um culto de gratidão a Deus pela bênção que o Senhor vai te dar. E quantos querem que vai receber? Quando é que você quer receber a bênção? Quando? Hoje. Hoje, glória a Deus, é hoje que você vai receber. Glória a Deus. Faraó disse assim: pode ser que amanhã, mas o crente disse hoje. Hoje veio salvação nesta casa. Hoje eu estou operando. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje está recebendo a vitória. Hoje o decreto está sendo assinado. Hoje a bênção chegou na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.